Gestão da tecnologia da informação na era digital, comércio eletrônico. Olá a todos! Vamos iniciar a nossa aula onde os nossos objetivos hoje de aprendizagem serão conhecer o comércio eletrônico, uma nova forma de fazer comércio após o surgimento da internet e compreender os desafios que as empresas devem vencer para adentrar ao mundo das vendas online. O comércio eletrônico, então, é um termo que deriva do inglês Electronic Commerce ou simplesmente e-commerce, popularmente conhecido como e-commerce. Ele pode ser caracterizado como a transação de compra, venda e troca de produtos ou serviços com a utilização da internet. E o comércio, então, na internet permitiu que todos os envolvidos na cadeia de suprimentos pudessem realizar suas transações remotamente, desde fornecedores primários até o consumidor final. Podem participar também os processos de distribuição, entrega e logística reversa. Também as empresas que viabilizam o pagamento estão nesse processo, por exemplo, os bancos e as operadoras de cartão. Ora, para adentrar nesse mundo das vendas online, a empresa precisa, então, passar por algumas fases. Então, as fases de uma empresa nos negócios online. Primeiro, o gestor da tecnologia da informação, ou seja, o gestor de TI em uma empresa, deve conhecer os procedimentos e as estratégias para colocar os seus produtos na internet. Normalmente, então, quando uma empresa decide ingressar no mundo das vendas, passa por uma profunda transformação na sua estrutura interna para se preparar para essa modalidade sem prejudicar a imagem da sua marca. Primeiro, ela precisa ter presença online. O que é isso? A empresa precisa entender o funcionamento dos negócios na internet. É importante, então, investigar e conhecer as tecnologias envolvidas e a maneira de se contratar os serviços que serão necessários para isso. Desenvolver e registrar um site para suas vendas, obviamente, e se preparar para uma nova abordagem junto aos seus clientes. Deve contratar desenvolvedores de softwares, web designers, fotógrafos para uma boa imagem, para o catálogo do produto que será apresentado no site, atendentes de call center para o relacionamento com o cliente, parceiros para toda a logística, para a entrega dos produtos, parceiros financeiros para a solução, então, do pagamento das compras, entre outras coisas que ela tem que se preocupar. Negócios online. Ela tem que se preocupar, então, em passar por uma fase de olhar como serão os negócios que ela vai fazer de forma online. Então, a plataforma online, nesta fase, torna-se uma alternativa de venda. Então, toda a cadeia de suprimentos, ela deve estar preparada, principalmente para interação com o cliente, que agora será de forma remota. Os seguintes quesitos, então, devem estar totalmente instituídos e normatizados dentro da empresa. A entrega dos produtos, a logística deve ser clara e eficiente. A logística reversa, para o caso da devolução de produtos, o canal de atendimento ao cliente para reclamações, dúvidas sobre os produtos, por exemplo, e a integração dos sistemas também deve existir. Deve existir uma total integração dos sistemas internos da empresa. A nova plataforma, então, de vendas não deve prejudicar, obviamente, as vendas tradicionais físicas que já estavam sendo feitas na empresa. Próximo, prospecção dos negócios online. A empresa deve se preocupar com isso. Com a nova plataforma, então, implantada e funcionando, a empresa deve procurar estabelecer uma reformulação dos seus processos de negócio a fim de ampliar, obviamente, o seu mercado. A ampliação das vendas promovida por esse novo canal deve proporcionar uma nova cultura para a empresa, já que toda a cadeia de suprimento e a política de relacionamento com o cliente, elas foram reformuladas. Novas estratégias de marketing entram também nessa fase, tendo em vista que o alcance e os canais para se chegar aos clientes foram totalmente
ampliados. E o nome de tudo isso, de todas essas questões, ela pode ser resumida num termo chamado e-business, que é a relação cliente, empresa, fornecedor, que passam agora a ser de parceria. Deve ter uma comunicação bem harmoniosa e bem sincronizada entre esses entes. Agora, iremos ver então os entes envolvidos em uma negociação online por meio de uma ilustração. Veja, eu tenho ali a TI da minha empresa, né, que já existia e continua existindo lá com seu banco de dados e os seus softwares de gestão, entre eles o site de vendas, e dali no site de vendas são apresentados os produtos que eu quero vender, o cliente acessa esse site de vendas, tem a relação com o call center e num processo de efetivação de uma compra entram o quê? O fornecedor, né, que forneceu aquele determinado produto, o estoque, o determinado estoque e toda a logística de entrega que faz a entrega para o cliente. Então, nessa figura a gente tem ilustrado então todos os entes envolvidos numa transação online. Agora, a gente vai ver algumas estatísticas sobre os negócios online do Brasil. A gente vai ver como houve um crescimento dessas vendas no Brasil nos últimos anos. Veja este gráfico. Ele mostra, então, as vendas em bilhões de reais durante os semestres desde 2010 e a gente pode focar ali, por exemplo, nos 3 últimos semestres da figura. Lá, primeiro semestre de 2019, o montante de vendas era de 26,4 bilhões de dólares ano, que em 2020 saltou para 40,8 e no primeiro semestre de 2021 para 53,4. Ou seja, um crescimento vertiginoso desse tipo de comércio, né, no Brasil nos últimos anos. No próximo, a gente vai ver a evolução da quantidade de consumidores no comércio eletrônico no Brasil. E o e-commerce segue batendo os recordes de venda a cada semestre e novos consumidores estão gastando cada vez mais nas compras online. Veja essas informações. Comércio eletrônico, então, como vimos no gráfico, bate recorde de vendas no primeiro semestre de 2021, com 53,4 bilhões e um crescimento de 31% em relação ao semestre anterior. A região sudeste é a que mais contribui para o faturamento no Brasil, mas regiões sul e norte também cresceram durante esse primeiro semestre. Os novos consumidores aumentaram o ticket médio, né, a compra média, durante esse semestre, apresentando então um crescimento de 31% acima do total do semestre anterior. E as categorias casa e decoração e materiais esportivos é que mantém o crescimento expressivo, são os que mais venderam, né, durante o primeiro semestre de 2021. Muito bem, então nós temos diversos benefícios com a utilização do comércio eletrônico. Por exemplo, papel. A utilização de papel para registros de transações diminui drasticamente com o comércio eletrônico. Não somente os controles das vendas, mas principalmente os informativos, folders e as propagandas em papel são reduzidos. O tempo, obviamente, para se efetivar uma transação é bem mais rápido em uma venda feita online. Dependendo da qualidade do site de venda da empresa, o cliente pode buscar, selecionar e finalizar a compra de uma forma bem rápida e eficiente. A questão da distância é o principal benefício, né? Porque o cliente não necessita se deslocar até a loja para adquirir um produto e também pode realizar a compra em empresas de qualquer lugar do mundo. Com isso, o horizonte de opções aumenta significativamente e o cliente tem um maior poder de escolha. Por essa razão, então, os métodos de distribuição e transporte da empresa devem ser eficientes, a fim de atingir, claro, mercados em outros estados e até mesmo em outros países, sem a necessidade de inflar a estrutura física da sua empresa, principalmente das suas lojas físicas. Custo com o pessoal. As transações eletrônicas fazem com que as empresas necessitem de menos pessoal
para sua implementação. Então, devido à necessidade de informatização dos processos relacionados a essa plataforma, diminui também a necessidade de pessoal para as tarefas operacionais. Relação com os clientes. Os canais criados para o comércio eletrônico possibilitam, então, uma comunicação mais eficiente entre as empresas e os clientes. O marketing orientado a determinados tipos de clientes é muito mais efetivo, já que existe uma grande quantidade de ferramentas de estudo dos perfis dos clientes, fazendo com que as propagandas sejam mais dirigidas ao determinado público-alvo que me interessa. Facilidade de uso e controle da plataforma. O comércio eletrônico também permite que não só cliente tenha mais facilidade em realizar a compra, mas também que a empresa consiga controlar melhor essas operações. Muitas ferramentas de controle podem ser informatizadas e muitos gatilhos podem ser disparados automaticamente, alertando situações de erro ou não previstas, de modo que todo o processo seja mais bem controlado. Redes sociais, muito importante. Inicialmente restritas à troca de experiências pessoais, quando começaram, as redes sociais estavam restritas à troca de experiência entre as pessoas, postagens de aspectos da vida de um indivíduo, opiniões, compartilhamento de notícias, fotos e acontecimentos do cotidiano. Porém, isso limitado ao dia a dia das pessoas. As empresas, então, sentiram o potencial das redes para divulgar suas marcas, obviamente. Muito cedo, as empresas sentiram o potencial das redes para divulgar suas marcas. O marketing tradicional tinha seu maior foco em propagandas nos canais, por exemplo, de televisão, mas não tinha uma grande abrangência. Com as redes sociais, o custo diminuiu e o alcance foi aumentado, conforme o crescimento das próprias redes. Marketing no comércio eletrônico, propaganda e venda. Surgiu então o marketing no comércio eletrônico, uma nova abordagem. Uma postagem de anúncio numa rede social seguida já dá a opção de compra ao produto. O alcance, então, das redes, de uma rede, é muito grande. Suponha que determinada pessoa tenha 500 amigos na sua rede e faça uma postagem de determinado anúncio. Potencialmente, esse anúncio pode ser visto por todos eles. Dessas 500 pessoas, caso somente 10 façam um compartilhamento nas suas próprias redes e cada uma delas também tenha 500 amigos, o anúncio poderá alcançar 5.500 pessoas somente no primeiro compartilhamento. E se esse mecanismo continuar, o alcance será exponencial. Perfil da própria empresa na rede social. As empresas também criaram seus próprios perfis nas redes, o que muda a relação com a sua clientela. Se, com o seu site na internet, por meio do endereço www, a empresa fica à espera do acesso do cliente para que ele visualize seus produtos, nas redes sociais, ela aparece então na linha do tempo dos potenciais clientes. Análise de perfil. Com a tendência das empresas em fazer seus anúncios nas redes, os provedores começaram a investir em analisar os perfis de seus usuários e a dirigir os anúncios relevantes de maneira mais precisa aos potenciais clientes àqueles produtos. Os provedores, então, passaram a utilizar algoritmos sofisticados e complexos de análise de perfil por inteligência artificial. Nessas técnicas, os dados coletados em análises de perfil são submetidos aos algoritmos de IA que avaliam e determinam automaticamente quais são os interesses e costumes dos usuários. Veja um exemplo de anúncio em uma rede social, muito comum. Eu já tenho a oferta, as condições e com um clique nesta imagem que está na sua linha do tempo, você já se encaminha direto para o site da empresa, onde você pode fazer a aquisição desse produto ali ofertado. Então,
Com a tendência das empresas em fazer seus anúncios nas redes, os provedores então começaram a investir em análise de perfil dos seus usuários e a dirigir os anúncios relevantes de maneira mais precisa aos potenciais dos produtos. Agora eu tenho uma ilustração dos principais caminhos online que os consumidores utilizam para chegar aos produtos. Veja essa imagem, ela está dividida por segmentos, né? Alimentos, automotivos, autosserviços, e veja, a parte de baixo, todas as barras de baixo desse gráfico são os sites de busca. Então veja ali o exemplo dos automotivos. Produtos automotivos, 41%, é o que o gráfico diz, de produtos automotivos, eles são pesquisados e buscados por meio dos sites de busca das empresas. O mesmo ocorre com casa e decoração, 34%. Já a última coluna lá, roupas e calçados, onde eu tenho grifado o 30%, roupas e calçados, então, são acessadas diretamente por meio de redes sociais. É o segmento que mais vende entrando pelas redes sociais, são roupas e calçados. Então é um gráfico bastante interessante para ilustrar que no comércio eletrônico existe muita importância às redes sociais e aos sites das próprias empresas. Concluindo então a aula de hoje, conhecemos o comércio na internet, o e-commerce, vimos as fases de uma empresa nos negócios online, ou seja, por quais fases ela tem que passar quando ela deseja ingressar então nesse mundo de vendas online, e também vimos os entes envolvidos em toda uma negociação online. Obrigado a todos e bons estudos!